O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e outros sistemas de pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. É isso aí, hein? Olha só o Acauã! Acauã, se você me permitir, eu quero falar 2 minutinhos antes da gente começar, tá bom? Para falar um pouquinho dessa circunstância do nosso encontro, tá bom? É o seguinte, há mais ou menos um ano, a gente pensou esse evento aqui na UFES, numa mesa de bar, claro. A gente estava fazendo um bom samba e falamos, pô, chega de ficar falando de filosofia europeia, vamos falar de alguma coisa que a gente está afim de falar mesmo, né? E aí a gente, então, pensou nos nomes Elza Soares e Racionais. E, claro, quando eu escrevi a primeira vez para o Acauã, desculpa aí, Acauã, eu confessar, que você topou participar, eu sabia que o evento ia acontecer, né? Então, Acauã, muito obrigado. Você não sabe como eu fiquei feliz de saber que você era pernambucano. A minha família pernambucana, a gente aqui, né, do Nordeste, meu pai é baiano, um negão baiano, gente boa demais. A minha avó era índia, ali de Pernambuco, ali de Pesqueira. Você certamente sabe, né, dos índios que vivem ali também. Então, Acauã, você, na verdade, foi uma das figuras que tornou real essa iniciativa. A gente começou porque você topou. Uma outra coisa que aconteceu também, que no final das contas vai ficar ausente, parece, foi o Dexter. Eu escrevi para o Dexter topou de primeira. Então, com você e o Dexter, eu falei, nossa, esse evento vai acontecer. Mas aí, no fim das contas, a conversa com a produção do Dexter não avançou muito. O Dexter ficou empolgado, mas não sei o que aconteceu. Então, o que a gente vai fazer agora é abrir para a sua fala. Eu tenho um grande respeito por você, uma grande admiração. Na verdade, fiquei muito irritado com você, quando eu abri o livro dos Racionais e a apresentação era sua. O meu sonho era ter feito alguma coisa aí sobre isso lá em 1991, quando eu entrei na universidade, mas naquele momento não era possível, a universidade era muito racista, preconceituosa, eu sou uspiano e eu precisava trabalhar. E aí eu fui fazer o que convence todo mundo, fui estudar filosofia alemã, da qual, graças a Deus, eu já estou me livrando, né? Finalmente já conquistei a autoridade para poder sair dessa. Então é isso, Acauã, está com você a palavra. Alex, se você quiser dizer alguma coisa, fica à vontade aí, tá bom? Acauã, seja bem-vindo e toca o pau aí, mete bronca. Bom, valeu, brigadão. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Tá de boa? Direitinho, tá de boa, bacana. Massa. Pô, cara, eu não sabia desse rolê do Dexter, né? E o cara é muito gente boa, né? Eu lembro que eu escrevi um texto sobre o clipe que ele regravou do Racionais, né? O Voz Ativa. Uhum. E daí, que ficou do caralho aquele clipe, né? E daí eu mandei para ele, pá, o cara respondeu super simpático, republicou, não sei o que. Os caras são muito firmeza, né, velho? Que é isso, os caras têm muito compromisso tal, e chega nessa época de novembro, assim, é difícil, assim, porque a agenda é muito lotada. Mas, pô, ia ser bom demais se o Dexter estivesse por aqui também, né? Quem sabe ele não aparece ainda, né? E outra coisa é que eu tô aqui, eu preciso esclarecer que eu tô em Pernambuco, tem uns 3 anos que eu tô aqui, tinha passado 3 anos na Paraíba, mas eu sou de São Paulo.
Eu tenho que falar isso, porque senão os caras aqui de Pernambuco querem me matar, velho. Se souber que eu andei espalhando aí que eu sou pernambucano, com esse sotaque miserável que eu tenho de São Paulo, os caras me matam. Mas enfim, mas estou morando aqui em Garanhuns, do lado de Pesqueira mesmo, tem 3 anos. Enfim, e eu fiquei muito feliz mesmo com o convite que vocês... o convite que o William me fez, tal, desde o início, assim, eu falei, nossa, mano, muito merecida essa homenagem, tanto a Elza Soares quanto a Racionais, é fundamental que a universidade pública ainda consiga propor esse tipo de reflexão, esse tipo de evento, né, tal. Bom, eu queria dizer também que eu gostei muito da fala da Zanelli, assim, foi potente, né, uma série de conceitos que eu não conhecia, que ajudam a entender muita coisa, né, enfim, esse método esse novo modelo epistemológico, essa nova forma de entender o pensamento negro, a epistemologia negra, que vem se tornando cada vez mais potente dentro da academia, mas não só, né? Então, achei uma fala muito poderosa que deixa a gente feliz e com a difícil missão de seguir, né, depois. Mas, de todo modo, o meu comentário vai numa linha bem diferente, então acho que vai ser massa para estabelecer esse diálogo depois no debate, na conversa e tal. Porque eu vou numa linha mais de análise mais histórica e, às vezes, sociológica, estética, assim, então é uma coisa mais imediata, assim, em relação ao trabalho dos racionais. Enfim, eu queria começar dizendo que eu preparei um texto aqui, né? Vou ler. E queria dizer que fico muito feliz com o convite, né? E participar dessa mesa sobre Racionais e Elza é um privilégio, ainda mais que é uma mesa que, desde o início, foi pensada para ser uma mesa totalmente preta, né? Isso é um privilégio dentro da academia e tal. Mas, para quem não, enfim, para quem está me conhecendo agora, queria dizer que eu estou dando aula na Universidade de Pernambuco, aqui no campus Garanhuns, que eu trabalhei com rap, MPB no doutorado e que em 2018, como o William falou, eu escrevi esse prefácio do livro do Racionais, que, na verdade, são as letras do Sobrevivendo no Inferno e que, enfim, quem tiver oportunidade, eu acho que vale muito a pena. E eu fico muito feliz que esse tipo de evento esteja acontecendo cada vez mais, para além de novembro. Apesar desse estar sendo em novembro, né? A gente está em novembro, mas esse tipo de evento, com essa temática, com intelectuais negros e negras, eles têm acontecido cada vez mais, para além da Semana da Consciência Negra, do mês da Consciência Negra e tal. Isso é uma coisa muito importante que me deixa muito feliz, né? Porque, enfim, isso, é claro, se deve a uma mudança radical na sociedade, sobretudo nas universidades brasileiras, né? E que tem mudado o DNA radicalmente dessa universidade nos últimos tempos, por conta da presença massiva dos jovens negros que estão entrando nas universidades, pelo menos estavam até agora, né, porque o Bolsonaro está perseguindo, tentando acabar com isso, enfim. Mas essa entrada massiva de negros, periféricos ou não, dentro da universidade, muda o paradigma, muda as perguntas, muda o tipo de olhar para a sociedade. E eu achei interessante a fala do William ali no início, falando que era um jovem negro uspiano, que não podia falar dos assuntos que interessavam, porque é exatamente isso. Quanto mais negros a gente tiver na universidade, mais os assuntos vão mudando, os temas vão mudando, os paradigmas, as perguntas, e mais a gente consegue colocar essas temáticas que até então eram blindadas para dentro da academia. Então, isso me deixa muito feliz, né? E eu acho que, assim, um comentário paralelo, o resultado disso, toda essa movimentação, toda essa mudança, tá? A gente pode ver agora nas eleições municipais, que vocês estavam comentando aí também, né? É claro que não dá para dizer que a esquerda saiu vitoriosa, porque, na verdade, teve uma consolidação do poder dos partidos de extrema-direita. Quem bombou, por exemplo, foi o DEM, ou o Patriota, tal, enfim. A extrema-direita e a direita tá consolidando seu poder. Mas, de toda forma, se a gente pode dizer que houve vitória dentro da esquerda, essa vitória foi justamente das candidaturas feministas, candidaturas antirracistas,
As vitórias de mulheres trans que aconteceram em vários estados do Brasil, isso é absolutamente extraordinário, né? Porque a gente sabe que a gente vive no país mais transfóbico do mundo, então você tem esse número significativo de pessoas trans sendo eleitas, é uma vitória absolutamente extraordinária. Enfim, quer dizer que a gente teve vitórias de candidaturas de esquerda que se apresentaram enquanto tal, sem vergonha de dizer que são candidaturas de esquerda, sem vergonha de... Sem se apresentar como uma espécie de fantasia liberal, meio conservadora, sem esconder o jogo. Isso é uma vitória, porque até então a esquerda me parecia muito tímida nesse sentido, né? Então, conseguir propor candidaturas que se afirmam enquanto esquerda mesmo, e as pessoas poderem optar entre projetos de esquerda e direita, e não entre projetos de centro ali disfarçado, isso é algo importante, né? E veja, isso é um tapa na cara daquelas pessoas que defendiam que a vitória do Bolsonaro, por exemplo, foi resultado da fragmentação promovida pelos movimentos identitários no campo da esquerda, né? Essas eleições provaram exatamente o contrário. Ou a esquerda se reinventa a partir dos movimentos ditos identitários, porque são eles que estão levando a luta para frente, ou não vai ter chance em 2022. As pessoas estão cansadas também desse movimento de uma esquerda que não se assume enquanto tal, para fazer, enfim, para fazer o jogo eleitoral. Essas eleições meio que deixaram claro que o passo seguinte, a gente precisa avançar nesse sentido, de reafirmação dos valores da esquerda enquanto tal. Bom, mas para entrar na minha fala, eu vou fazer algo que eu sempre costumo fazer quando vou falar de rap ou de Racionais, tal, que é uma espécie de contextualização geral do impacto e da importância da obra do grupo no cenário cultural do Brasil, do país. Tá? É mais uma fala meio introdutória para tentar recuperar algo da radicalidade do rap dos Racionais, o que ele causou na sociedade brasileira, e a partir daí a gente poder trocar ideia. Tal. E daí eu vou me concentrar, sobretudo, na posição que o grupo ocupa no processo de formação da subjetividade política da juventude negra de periferia. Pensado enquanto uma forma de resistência a um processo de genocídio promovido pelo Estado. Então, essa forma, esse saber que a gente estava comentando antes, né, esse saber que são saberes de resistência e de sobrevivência que se contrapõem a um determinado projeto de Estado nacional. Porque no caso dos Racionais, no caso do rap mais radical, o discurso estético ele é indissociável da sua dimensão política, uma vez que uma das principais conquistas do gênero foi a articulação precisa e radical entre a dimensão estética e a dimensão ética, de modo que o sucesso da forma artística depende, em última instância, da regulação de uma pela outra. Veja, isso é uma característica do rap mais radical, digamos assim, porque você tem outros modelos de rap que você tem uma desvinculação. O rap pode ser simplesmente música e tal. Mas no caso do rap mais radical, você tem uma vinculação desse projeto estético a um projeto ético de sobrevivência da comunidade periférica. É mais do que apenas música, é um conjunto de saberes. E veja, não é toda forma, não é todo rap que é assim e não é toda forma artística que é assim. Então, ao longo da minha fala, eu vou tratar de aspectos gerais da obra dos Racionais, mas o enfoque principal são algumas questões levantadas pelo Sobrevivendo no Inferno. E daí eu sempre costumo dizer que, em termos de qualidade estética, o Sobrevivendo no Inferno ele é tão bom quanto qualquer um dos grandes discos e trabalhos artísticos que a gente tem no Brasil. É tão bom quanto, sei lá, os clássicos do Jorge Ben, do Chico Buarque, do Cartola e tal. Mas, em termos políticos e sociais, nenhum disco conseguiu ser tão importante quanto esse. Ele é o disco mais importante da história do Brasil em termos políticos e sociais. Veja, são poucas as obras artísticas que você pode dizer que salvou vidas. E o Sobrevivendo do Inferno é uma delas. Assim como outros trabalhos dos Racionais também. Então, a primeira coisa que a gente pode falar sobre a obra dos Racionais é o quanto ela alterou profundamente as coordenadas culturais do Brasil. Acho que esse é o primeiro ponto, assim. A ponto do Chico Buarque, não sei se vocês lembram, ele ter comentado que o rap, né, ele tinha... o rap meio que superou a forma artística tal qual a geração dele trabalhava. O rap representava o fim da canção, o fim de modelo de canção com o qual a MPB trabalhou ao longo da década de 70, 80 e 90. Tal. É uma negação, uma transformação daquilo.
Veja, na medida em que a atuação dos Racionais é fundamental no movimento de consolidação do rap como linguagem da juventude periférica, a zona de influência dessa obra acabou extrapolando o campo estritamente musical. Então, a influência, além do impacto na música, a influência do trabalho dos Racionais e, por consequência, do rap, ela vai para diversos planos, né? Vai para o cinema, por exemplo, então você pega Cidade de Deus, Tropa de Elite, O Invasor, diversos filmes bebem daquela estética. Também seriados de televisão, sei lá, Cidade dos Homens, programas de televisão, tipo Manos e Minas, literatura, então, nem se fala, né? A literatura periférica bebe muito do rap, teatro de periferia, etc. Você tem uma forte zona de influência cultural do rap que passa, em grande medida, pelo trabalho dos Racionais. Então, a influência não é só na música. A transformação não se dá apenas no campo musical. E, sem dúvidas, uma das novidades mais importantes do rap brasileiro constituiu a formação de um ponto de vista de tipo novo, que é uma fala construída pela periferia para a periferia, e que ia mudar radicalmente o cenário cultural do país. Essa é, digamos, uma das principais novidades do hip-hop brasileiro. Essa fala da periferia para a periferia. A novidade não está necessariamente na incorporação das vozes dos marginalizados ao campo da música popular, porque isso também acontece em outros estilos ao longo da história, né? Como, por exemplo, no samba. Né? Você não vai dizer que no samba não existe uma voz da negritude periférica ali presente, construindo ativamente aquela linguagem artística. A diferença é que o sujeito que fala no rap não deseja ou não consegue mais servir enquanto símbolo de uma coletividade nacional, como no caso do samba. O foco do rap está na construção de uma fraternidade de iguais no interior de uma comunidade periférica que se afirma contra um determinado projeto de integração nacional e não a favor de um projeto de integração nacional. A fala do rapper é contra os playboys e contra o Estado a favor da sua comunidade. Então tem uma negação de um determinado projeto de nação que no samba não está presente, pelo menos em boa parte dele. No Bezerra da Silva tá, mas em boa parte dele não. A juventude negra periférica é ali do rap, né, daquela geração dos anos 80, final dos anos 80 e 90, é a primeira a perceber que o projeto de integração nacional, que orientou as políticas brasileiras desde o começo do século, a partir do nacional-desenvolvimentismo, tinha deixado de existir com o neoliberalismo, né, que toma fôlego ali a partir dos anos 90 e tal. É a periferia que ensina isso para a universidade, inclusive, que o Brasil deixou de existir enquanto projeto. Aquela ideia de Brasil pensada ao longo de todo o ciclo nacional desenvolvimentista deixou de existir enquanto projeto e que, portanto, era preciso mudar o modelo de organização político, estético e cultural. E, portanto, você precisava criar um movimento político, estético e cultural de tipo novo. É nesse sentido que o rap vai também representar uma ruptura artística e cultural com o paradigma anterior da MPB, que foi um movimento em grande medida ligado ao próprio desenvolvimento histórico do nacional-desenvolvimentismo, que vai se esgotar progressivamente ao longo da década de 90, até a gente chegar no que a gente está vendo hoje, que, enfim, é um arremedo daquilo que já foi pensado enquanto um Estado nacional. Veja, ainda que seja impossível, ou praticamente impossível, definir a MPB em termos estritamente formais, é possível dizer que ela foi um dos campos culturais privilegiados a partir de onde foi possível representar os mais diversos tipos de integração entre popular e erudito, fortalecendo todo o imaginário nacional que possuía como horizonte a necessidade de superação dos processos de exclusão do país a partir da incorporação dos mais pobres a horizontes mínimos de cidadania. Digamos que esse fosse o projeto político/cultural que animava os ânimos da MPB clássica, né? Grosso modo, essa forma permitiu que artistas e intelectuais progressistas construíssem um olhar voltado para a realidade social, de modo a medi-la a partir do sucesso ou do fracasso em realizar na prática o projeto de integração social que se realizava no campo cultural. Ou seja, é como se o substrato simbólico da MPB fosse certa concepção de povo brasileiro, aliado a um conjunto mais ou menos flexível de ideias democráticas e republicanas, que permitiu até então unificar um conjunto absolutamente heterogêneo de artistas e estilos musicais. E é justamente esse substrato que, a partir de um determinado momento dos anos 90, por uma série de razões históricas, vai deixar de fazer sentido.
Então, o que animava a MPB, o que estava, não por trás ali, mas aquilo que a MPB dava forma, era esse estado de espírito, que era mais ou menos um projeto de consolidação nacional que animava as formas imaginárias no campo artístico e estético. Por mais que, enfim, a gente pode discutir que a imagem do Brasil para o tropicalismo é muito ampla, é muito aberta, e inclusive rompe com paradigmas nacionalistas mais estritos, ainda assim, uma das coisas que anima os principais campos da MPB, desde uma MPB mais pop como Marisa Monte, até uma mais nacionalista como Geraldo Vandré e politizada, é precisamente esse imaginário nacional de fundo. E, portanto, para a MPB fazer sentido enquanto objeto cultural, enquanto movimento e objeto cultural, ela precisa de uma ideia de nação. Olha, quando essa ideia de nação entra em crise, imediatamente a MPB, enquanto movimento movimento cultural e artístico, ela também entra em crise. E aí que surge o rap, para dar conta desse outro momento, que é o momento onde você tem o esgotamento do nacionalismo-momentismo e, portanto, do imaginário nacional. O rap surge o rap brasileiro emerge assim dos escombros desse projeto de integração nacional que se esfacelou. Nesse sentido, a gente pode dizer que o rap se desvingula de alguns dos principais pilares de organização ideológica da cultura popular brasileira até então. A identidade nacional, pensada em termos de conciliação, né, de classes, no caso, tanto racial via mestiçagem, quanto de classe via nacionalismo-momentismo. A ideia de conciliação nacional, ela sofre uma bala considerável. É como se o gênero tomasse forma a partir dos destroços desse projeto de formação do país, se comprometendo radicalmente com aqueles que ficaram às margens de um projeto de integração que nunca chegou a se completar. Então é interessante observar como o discurso dos Racionais vai mudando ao longo do tempo, né? Se a gente pegar os primeiros discos, né, o Holocausto Urbano, Escolha Seu Caminho, ainda era possível encontrar músicas que tentavam um diálogo com o Estado. Você ainda encontra o Estado como um interlocutor nessas músicas, em alguns momentos, né? Isso acontece até o terceiro disco, que é o Raio-X do Brasil. Depois disso, nos discos, o Estado se torna um inimigo declarado. E daí você pega uma música como o Diário de Detento, por exemplo, não tem diálogo com o Estado, porque o Estado se tornou uma máquina de morte e genocídio, e você não dialoga, porque o diálogo desse sujeito com o Estado é a morte. Ora, veja, e isso o rap estava antecipando um contexto que hoje se tornou claro para o Brasil inteiro, né? A gente não dialoga com o Bolsonaro, o Estado não é um setor de diálogo. Não sei se você fazer parte do centrão fisiológico, assim, mas nós que estamos de fora do sistema de acordos, não tem essa possibilidade. O Estado não é mais... O Estado não oferece caminhos de participação, ele oferece projeto de extermínio, então não tem diálogo. O rap estava dando conta desse processo ali no começo do neoliberalismo e que hoje em dia, depois de 2013, ficou claro para todo mundo, né, que é o projeto de inviabilidade do próprio sistema capitalista. Então é por isso que o rap vai romper radicalmente com as bases estéticas e ideológicas da MPB, propondo uma transformação profunda de alguns pressupostos básicos da música popular brasileira até então. Então, ao invés de um padrão estético baseado na ideia de encontros culturais, que estava presente na MPB, o rap vai apresentar um modelo baseado na ideia de conflito étnico e de classe. Então, ao invés de um elogio da mestiçagem, por exemplo, o rap vai definir uma comunidade negra excluída dos processos de formação nacional, que afirma sua diferença em relação ao paradigma da branquitude, entendido como máquina de morte. E ao invés de um modelo de canção que desenvolve formas mais ou menos complexas de integração entre melodia, harmonia e entoação, o rap vai propor um padrão estético baseado na relação direta entre fala e ritmo, colocando relações harmônicas e melódicas em segundo plano. Então, note como você tem uma série de transformações estéticas e ideológicas e simbólicas, imaginárias, que, no fundo, estão profundamente articulados com essa mudança de matriz histórica e a emergência desse novo sujeito que até então tentava se articular a partir de outra perspectiva. Ao romper com essas bases de representação do imaginário nacional, que até então davam sentido para a MPB, o rap consegue representar de maneira contundente aquilo que o Brasil se tornou de fato, que é um campo de extermínio a céu aberto, que tem como aspecto decisivo a produção e a gestão da violência. Aquilo que para a MPB representou uma crise profunda, né, a ponto do Chico falar no fim da canção, na verdade é o ponto de partida de um grupo de rap como os Racionais. E nesse sentido, a capacidade do grupo de criar canções que encarnam formalmente
as principais contradições do seu tempo, se torna maior do que a MPB. Então, se você compara uma música como o Diário de um Detento com uma música como o Haiti, o Diário de um Detento é muito mais, do Caetano e do Gil, né, o Haiti, o Diário de um Detento é muito mais densa, muito mais interessante, por conta de uma mudança de perspectiva e de possibilidade de formalização de uma experiência que se dá de uma maneira muito mais radical na periferia do que no interior do modelo conciliatório da MPB. O que não tem nada a ver com a qualidade artística dos compositores da MPB. Eles continuam fazendo grandes composições, enfim, continuam compondo grandes canções e tal, mas tem a ver com uma impossibilidade histórica. Tem uma possibilidade histórica que estava inscrita na MPB que ela se esgota radicalmente. Então, você precisa criar uma outra base de compreensão e de organização estética e tal. E o rap consegue fazer isso. Eu queria saber como que tô de tempo. Será que... Querido, pode ficar à vontade. Tá. Mais o quê? Você quer o quê? Mais uns 10 minutos? Pode ser. Eu falei quanto tempo já? Meia hora? Mas fica à vontade, Tá mas bom, uns beleza. 10, 15 minutos tá tudo Vou me bem. agilizar aqui. Valeu. Bom, Tá. então isso nos leva diretamente ao segundo ponto, né? A ideia de que o Racionais... O que o Racionais fez, assim? Agora não pensando em questões estéticas, principalmente, mas pensando em uma dimensão mais social da coisa. Bom, a ideia é que o Racionais ajudou a formalizar e a compreender o modo de organização do racismo brasileiro, a demonstrar de forma brilhante as maneiras como ele se articula tanto social quanto ideologicamente no país. O que, veja, não é algo nem um pouco fácil de se fazer. A tradição sociológica brasileira fica se debatendo até hoje, sem conseguir definir, mais ou menos, conseguir definir, pelo menos bater o martelo na maneira como o racismo brasileiro opera. Porque, de fato, é algo bem denso e complexo, e a arte tem essa capacidade, né, de conseguir articular conceitualmente, por meio de imagens, as complexidades da vida social. E, no caso do rap, o racismo aparece ali como uma base, uma matéria fundamental de pensamento, né? Depois dos Racionais, não tem mais como não reconhecer que o Brasil é um país extremamente racista. Quer dizer, até tem, né? Você tem o Sérgio Camargo, enfim. Mas, depois dos Racionais, o mito da democracia racial não tem mais como se sustentar, a não ser em suas formas mais elementares de cinismo. Entre outras coisas, o grupo ajudou a consolidar a visão de que o racismo brasileiro não é velado ou sutil. Eu acho que esse ponto é importante. O racismo brasileiro é bem explícito, ele é atirado na nossa cara o tempo todo. Então, você pega o Abdias Nascimento, por exemplo, ele vai dizer que o nosso racismo é mascarado, mas mascarado não é velado. Tem uma diferença importante aí, né? Porque, enfim, velado pode passar a impressão de que o racismo no Brasil ocorre de forma escondida ou silenciosa, tal. O que o rap mostra é que o racismo brasileiro ele é absolutamente explícito, não tem nada de velado, né? Ele aparece o tempo todo nos corpos negros que lotam os programas policiais, ele aparece o tempo todo nos inúmeros formas de silenciamento, ele aparece o tempo todo nos índices de violência contra a comunidade negra, que a gente vê todo dia aumentar, né, tal. E por que esse racismo ele é explícito? Por que ele precisa ser explícito, né? Porque ele precisa deixar muito claro para os brancos, brasileiros, no caso, que eles serão preservados e protegidos a todo custo. Que eles não têm nada com o que se preocupar, porque as coisas por aqui estão perfeitamente arranjadas a seu favor. Ou seja, o racismo brasileiro é uma estrutura social que funda a nação. O Brasil só existe porque é racista. Ele é um país construído literalmente sobre cadáveres, né? E nesse sentido ele é muito explícito. O Florestan Fernandes também tem uma sacada muito boa nesse sentido que ajuda a entender algumas coisas. Ele costumava dizer que os brasileiros não têm vergonha de serem racistas, mas têm muita vergonha de dizer que são racistas. E essa é uma diferença que é absolutamente fundamental também. O que é velado, escondido e preservado não é o racismo, mas são duas outras coisas. Em primeiro lugar, a identidade dos racistas. O racismo não é oculto, mas os racistas são. Eles são preservados e frequentemente são exaltados como heróis. E aí que entra outra sacada no rap também. Porque ele reconhece que o racismo no Brasil consiste não em ocultar os seus crimes, mas em defender os criminosos e construir o lugar do negro como corpo que pode e deve ser exterminado.
Existe um mecanismo de proteção aos racistas e um mecanismo de desidentificação destes com o seu próprio crime. Muitas vezes o racista no Brasil sequer compreende que ele está sendo racista, tamanho o grau de naturalização do processo no país. Às vezes nem é por cinismo, é por incompreensão dele, porque é tão natural que é o normal. Então não é racismo, é o lógico, é o natural, o desenvolvimento natural das coisas. Um exemplo concreto nesse sentido é que, a meu ver, né, a forma, é uma coisa que eu costumo repetir também, a forma privilegiada do racismo no Brasil não eu odeio negros, embora possa ser também, mas essa, digamos, não é a forma privilegiada. E sim outras mais indiretas, como, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Você quer pegar um racista no Brasil, ver se ele concorda com essa frase, que bandido bom é bandido morto. Porque esse enunciado autoriza que a polícia assassine jovens negros de periferia e que o sistema jurídico os condene, enquanto segue absolvendo seus pares brancos. Ao mesmo tempo, permite que a pessoa que pense assim não se considere racista, porque, afinal de contas, ela é contra os bandidos e não contra os negros. Olha a perversidade do sistema e como ele é bem organizado. Mas como o racismo é estrutural, e, portanto, a gente tem que considerar o efeito concreto das nossas práticas simbólicas, e como esse tipo de mentalidade tem por resultado concreto a morte de jovens negros periféricos, e não a morte de políticos brancos, né? Não me parece nenhum exagero afirmar que esse é um enunciado racista por excelência, mas cujo segredo é justamente não se assumir enquanto tal. De fato, o Brasil inteiro pode ser considerado como um grande sistema racista que não se enuncia enquanto tal. Então, a fórmula do Florestan Fernandes, ela serve como definição de todo o projeto nacional desde o período colonial. Bom, e outra coisa que é apagada da história pelo racismo estrutural é o protagonismo do povo preto na sociedade, a não ser em alguns setores específicos, né, como no futebol, música popular, religiões de matriz africana, etc. Esse é um movimento que a gente vê o tempo todo, em todos os lugares, e se confunde com o próprio imaginário nacional, né? Então, para ficar só no campo da literatura, se a gente pegar a história oficial da literatura brasileira, o Machado de Assis é branco. Já começa daí a cagada, né? O Machado de Assis é branco, José de Alencar é mais importante que o Luiz Gama, o Joaquim de Macedo é mais importante do que a Maria Firmina dos Reis, enfim, e por aí vai, né? Ou seja, a história cultural do Brasil é narrada de ponta cabeça, com o objetivo explícito de passar um pano para os brancos por meio do sistema de pactos da branquitude. E o que o rap se esforça por fazer é tomar a nossa história das mãos da cultura oficial branca, de modo a subverter essa narrativa e construir uma ideia de coletividade a partir de outras bases, mais próxima da democracia dos quilombos do que da farsa nacionalista. É por isso que ele vai recuperar lideranças negras do Brasil e de fora, e é por isso que ele denuncia os crimes raciais do Estado, justamente para romper com esse pacto, esse sistema de pacto de silenciamento. Bom, eu acho que teria mais algumas coisas para falar, mas eu acho que tá bom, né? Porque senão a gente pode abrir para o debate, né? Senão fica muito tempo e tal. Mas é isso. Obrigado. Querido, nós que agradecemos. A Cauã, muito obrigado. Ajudou a gente a entender aí, né? Esse trabalho que foi, né? A vida dos racionais, né? Muito obrigado. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, né? Que o pessoal certamente vai começar também a enviar agora. Eu vou aproveitar esse momento aí, né? Que você acabou de falar dessa situação, né? Do Brasil. Quando a gente sofreu, né? O golpe de 2016, eu cansei um pouquinho da universidade, né? A falta de radicalização que eu achava que era necessária da universidade. Aí eu fui fazer 2 viagens que para mim foram fundamentais, né? Eu fui ao México e vi lá o que os espanhóis tinham feito, né? Ali na cidade do México, eles tinham enterrado uma pirâmide inteira e construído em cima uma catedral. Fiquei muito impressionado, né? E aí, é só quando você vê uma coisa daquela, né? Que, claro, no Brasil aconteceu muitíssimas vezes, né? Que você entende quão profundo né? Quão profundo é essa narrativa, né? Essa insistência, né? Dessa narrativa, né? De que, olha,
o negro não cumpre um papel importante, né? O índio não tem importância, sempre o branco é que sabe, o branco é que tem que mandar. E aí, logo depois de ter estado ali na Cidade do México, eu fiquei muito impactado com isso. Só para vocês terem uma ideia, claro, me desculpe aí, a Cauã, não é nenhuma tentativa de desfocar o que você falou, é só para dar um tempo para o pessoal perguntar, tá bom? Para vocês terem uma ideia, essas pirâmides devem ter mais ou menos, sei lá, uns 20 metros de altura. Imagine o que é você preencher todo um pátio, né, com terra para poder esconder uma pirâmide. Foi isso que os espanhóis fizeram, e claro, né, escravizando os índios, para que eles mesmos enterrassem a sua história. Aí eu fiquei lá um tempo, né, ali na Cidade do México, e aí saí de lá e fui para a África do Sul. Fui lá para a África do Sul ver como é que a coisa acontecia lá. E aí, claro, né, visitei os museus da África do Sul, e eu me lembro de uma placa que para mim foi muito impactante, que era o seguinte, que explicitava exatamente, né, todo tipo de racismo, porque a África do Sul é um caso ímpar, né, que é o apartheid que começa ali, né, na virada, né, da década de 50 para 60, ou seja, o que os racionais estão falando para a gente é que essa galera ameaça a gente desde sempre e continua ameaçando agora. Isso aconteceu agora, as pessoas se esquecem. O apartheid não é uma coisa que aconteceu do mesmo modo que aqui na América. Não é de 1500. Né? É depois do meio do século passado, os caras estabeleceram um apartheid na África do Sul. E aí eu me lembro que tinha uma placa, né, num banheiro, claro, eles colocaram no museu, né, que era assim, só entre se for branco. E isso é para entender no sentido literal. Ou seja, se você não for negro, você é branco. Né? Se você não for negro, você é branco. Você pode ser grego, italiano, francês, alemão, inglês. E isso me impactou muitíssimo, né? Porque ali, de fato, você tinha um mundo, né, mandando na África do Sul, excetuando os negros, né? Então, acho que agora a gente já... Obrigado ao Cauã, porque, no final das contas, eu acho que o que os racionais viram e que você acabou de teorizar para nós, né, tratar, dizer os movimentos, foi justamente isso, né? Que, olha, essa galera é insistente. Eles estão aí para, desculpa, né, a palavra, foder com a gente desde sempre. Né? Isso não parou, não. Não parou, não. Então, vamos lá. William, Opa, vai lá, Cauã. Não, só um comentário que você estava falando. Eu acho que a grande sacada do racismo brasileiro, a genialidade dele, que nessa estrutura, né, é que justamente aqui não precisa de placa. Exato. A placa do apartheid e tal. Aqui não pode entrar negro. No Brasil não precisa de placa para funcionar. Você cola nos lugares e não tem preto. Naturalmente, não tem. Isso é genial, assim, para a branquitude, porque, além de tudo, ela pode ser racista sem se sentir culpada por estar sendo. E, portanto, sem ser responsabilizada. Porque, enfim, tem uma estrutura que se embrenhou em todas as dinâmicas sociais, que naturaliza a tal ponto o processo que ela própria não se reconhece ali naquilo que é a condição do próprio privilégio. Então, tem um grau de perversidade a mais, assim, né? Com certeza. Porque a gente tem que lutar para mostrar que o bagulho é o racismo, não é porque a gente é imbecil que a gente não está na universidade. É porque é racista. Sim, exatamente. Não, eu lembro, né? A minha mãe tinha terreiro ali na Zona Oeste, né? 4 quilômetros da USP. Eu nunca conheci um professor da USP, exceto no dia que eu fui assistir a aula. Eles nunca foram na minha comunidade. Nunca conheci ninguém. A única coisa que a USP fazia era levantar o muro. O muro estava cada vez maior. Isso eles faziam muito bem. A gente não podia nem brincar na USP. E eu morava ali naquela favela, que tem gente que não sabe. Você, certamente, de São Paulo, deve lembrar. A favela do Sapé, que ficava atrás da Universidade de São Paulo, que, inclusive, foi desarticulada pela presença da Universidade de São Paulo, ela chegou a ser a maior favela da América Latina. Quando começaram a sair os tiroteios, assim, a reação, né, do pessoal ali da Zona Oeste, Zona Sul, né, pessoal de Osasco, Tabuão, né, que entrou ali por Santo Amaro, que eles começaram a atirar nas cabines, né, de polícia, dava para ver exatamente como era a favela do Sapé.
Os tiroteios eram sempre naquele caminho da favela do Sapé. Era um rio que foi aterrado, entendeu? O rio de sangue mesmo ali da periferia de São Paulo. Então é isso. Sem delongas, eu vou passar para as perguntas. Cauã, muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom? Então vamos lá. Tem aqui o Idenilson Meirelles. A Cauã é da hora, né? Claro, né? Porque a gente já tomou uma breja junto, por isso que ele tá. A gente já bebeu junto. Você conhece? Que legal. O Lauro Moraes está dizendo aqui, parabéns a Cauã. Em dado momento da sua fala, você falou que a situação atual explicita a insustentabilidade do capitalismo. Como você pensa a superação dessa condição? E aí, como tem mais 3 perguntas menores aqui, depois a gente vai para essas outras 3, 4 perguntas. Aí você responde essa e a gente vai lá. Não, Laura, essa vai ser rápido, porque se a esquerda mundial não consegue responder isso, que dirá o pobre do Cauã? Se a esquerda meio que abdicou dos projetos de superação do capitalismo, né? Abdicou um pouco de pensar em mecanismos de superação de totalidade, porque talvez nem seja realmente viável, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas o que tem que ficar... Acho que o nosso grande dilema é justamente esse, né? Cada vez mais você tem um movimento de percepção global de que o capitalismo é um projeto inviável, apesar de que nem se fala mais diretamente de capitalismo, né? Mas, enfim, esse sistema que a gente vive, ele é inviável porque ele nos conduz a exatamente esse momento que a gente está vivendo no presente, né? Que é um momento de destruição da vida, mas no qual a gente precisa continuar trabalhando até morrer, literalmente, né? Porque, enfim, trabalho se tornou mais importante do que a própria existência, do que a própria vida. E a gente não consegue sair, a gente não consegue imaginar estratégias de futuro. Inclusive, eu lembrei agora de um livro que acabou de ser traduzido, do Mark Fisher, que se chama Realismo Capitalista, que ele parte justamente dessa sacada, que na verdade é do Frederick Jameson, né? De que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A nossa imaginação está congelada, né? A gente não consegue sequer imaginar formas alternativas para além desse círculo infernal que está conduzindo a gente literalmente para o fim do mundo. Então, assim, uma saída global, assim, é justamente o que está todo mundo tentando pensar e sem conseguir. Mas é claro que você tem estratégias de resistência e de sobrevivência. E é por isso que, o disco do Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, não se chama Saindo do Inferno, se chama Sobrevivendo no Inferno. E isso que é fundamental, né? Enquanto a gente não consegue imaginar novas formas, que necessariamente vai se dar por projetos de emancipação popular, enquanto a gente não consegue se mover nesse sentido, o negócio é encontrar formas de sobrevivência. E aí, por isso que é tão importante, por exemplo, essas candidaturas que eu estava falando no início, né? Apesar de eu concordar também que o pleito eleitoral, o sistema eleitoral como um todo, não é o lugar da revolução, digamos assim, você vai usar outro termo fora de moda, mas são lugares de respiro, então é isso. Tem que tirar Bolsonaro para ontem, mas não que tirar Bolsonaro e colocar Luciano Huck ou João Dória seja uma solução, mas é nesses passos que as coisas precisam acontecer. Agora, qual o caminho para a transformação assim, cara? É difícil mesmo pensar, né? Tá joia. Deixa eu ver aqui, ó. Tem a Michele Martins, que disse quantas falas fodas. Tem a Gildete Santos, que disse virtual hug, né? E aí, assim, agora a gente vai para as perguntas. O Jefferson Oliveira perguntou o seguinte, e eu vou fazer 3 perguntas, tá, Cauã, juntas? Tá. O Jefferson perguntou o seguinte, Cauã, como você vê a cena do rap hoje e a participação dos Racionais nesse processo? Essa é a primeira aí. Aí o Daniel, do Filosofia Pós-Colonial, diz o seguinte, o prefácio do Sobrevivendo no Inferno foi fantástico. O que a estética do rap dos Racionais representa para você e sua construção de homem preto? E aí depois ele disse que quer entrevistar você e tal, tá bom? Lá no podcast dele, tá bom? Então são 2 perguntas, na verdade. Vai lá. Tá, peraí.
Bom, se você quiser, eu repito. Não, anotei aqui. Aceito o convite para o podcast, massa. Começar por a primeira, né? Como está o rap hoje e o Racionais no processo. Acho que o que o Racionais tinha a dizer pelo processo do rap hoje em dia, ele disse no Cores e Valores, que eu concordo também que é um grande disco que foi bastante incompreendido. Naquele disco, o Racionais estava meio que dando as bênçãos para as novas linguagens do rap, né? Então você vai encontrar lá materiais que o Racionais historicamente não trabalhava. Então você tem rap de amor, que é uma coisa que hoje em dia é super comum, né? Mas na época, quem pegou o rap dos anos 90 tá ligado que era mó treta, né? Uhum. Black Alien, a galera escorraçou o Black Alien, porque cantava amor, porque o rap tinha que falar de coisa séria, não era pra falar de amor. Como se não fosse sério, né? Como se essa politização da subjetividade do cotidiano dentro de casa também não fosse uma dimensão política. A partir do momento que as mulheres, por exemplo, passam a ter posições cada vez mais importantes no interior do hip-hop, você vai ter essa politização da dimensão doméstica, que é uma forma de pensar a condição da mulher também, dentro da cultura brasileira, tá? Dentro do universo hip-hop e tal. Porque enquanto os caras estavam cantando na rua, estavam cantando o processo político na rua, eles podiam silenciar sobre o que estava acontecendo dentro de casa. E muitas vezes o cara que se colocava como liderança política do hip-hop era um machista escroto dentro de casa. Então, se você politiza essa dimensão do cotidiano, falando de amor, falando de relações, também fruto desse esforço, dessa presença cada vez mais significativa das mulheres politizando a cultura hip-hop e tal. E o trap também, no Cores e Valores também você vai ter a presença do trap. Então é meio que o disco que o Racionais ele vai dizer, todas essas linguagens são fundamentais e são importantes hoje em dia. E a gente meio que dá... Inclusive, eles se colocam no disco já em posição histórica, né? Isso é interessante também. Tem duas músicas lá que o Racionais já se coloca como, vamos recontar a nossa história. A gente já não está mais, digamos, na linha de frente, como era na época do Sobreviver no Inferno, na época, já tem nomes tão fundamentais quanto, sei lá, Emicida, Criolo, hoje em dia novos nomes, então a gente já está nessa posição histórica, mas a partir daqui a gente está acompanhando tudo e sim, enfim, dando a nossa bênção para o que está acontecendo, mas também dando um toque. Eu acho que esse é um ponto importante, porque tem certa linha do rap, se a gente pegar o trap, por exemplo, que tem muita coisa complicada no sentido de ser um rap sem ideia, sem proceder, digamos assim. É um rap que adota o gênero enquanto linguagem, mas meio que ignora a dimensão da crítica política, tá? E começa a fazer um monte de coisas que já foi criticado pelo hip-hop, e começa a dar um monte de ideia errada, começa a caminhar umas ideias estranhas, assim, começa a despolitizar. E daí o Cores e Valores é justamente isso, É muito importante que tenha novas linguagens, que o rap saia daquela mesmice e tal, mas é preciso manter o proceder. A lição do sabotagem não pode ser esquecida. Você precisa manter o proceder. Você precisa manter o proceder periférico. Você precisa discutir cores, novas cores, pluralidade, mas os valores são fundamentais. Então você não pode, por mais que você saia da periferia, por mais que você, enfim, agora esteja na Globo, agora o preto tá bonito, não sei o quê, mas você não pode esquecer jamais de onde você veio. E isso é fundamental. Então, o Cores e Valores é meio que um disco que se coloca nesse processo. E daí, eu particularmente, acho que a cena tá fantástica, cara. Assim como os caras também acham, né? Eu acho que tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Tem uma abertura muito legal também, né? Com Rico da Laçã, rap LGBT, as mulheres quebrando tudo, assim, essa pluralização de vozes para além do eixo do Sudeste ali, né? Saiu dessa coisa Rio-São Paulo e tem muita gente foda, uma cena foda em Minas, uma cena foda aqui em Pernambuco, Alagoas tem uma cena do caralho, assim. Enfim, isso é muito bom, no geral. E, ao mesmo tempo, também aparecem essas outras linguagens, assim, que precisa... Às vezes a galera precisa dar umas ideias com o pessoal mais velho, porque acaba se perdendo um pouco nessa coisa só estética e tal, enfim, uma coisa mais despolitizada que eu acho que é problemática. E daí a questão o que o rap representou para mim, né? O que a estética representou para mim enquanto homem negro,
Aí é uma questão mais pessoal, né, tal, porque a minha história com rap é relativamente recente, né? O que a estética do rap dos Racionais representa para vocês, sua construção de homem preto. A minha história com rap, ela é mais recente do que a minha história, digamos, com a negritude, ou o movimento negro, porque isso, minha mãe é militante, né, do movimento, desde que eu me conheço por gente, só que ela era ligada ao samba, ao universo do samba. Então, as questões de negritude, para mim, passavam principalmente pelo samba. E daí é interessante falar isso, que passava, inclusive, pelo pagode, que tem muita gente que diz que é pagode romântico dos anos 90, né? Que muita gente diz que é alienado, num certo sentido, em alguma medida mas o nome dos caras estava lá, né? Catinguelê, Raça Negra, Negritude Júnior, e você tinha uma articulação muito grande, eu acho que o William pode falar um pouco disso também, você tinha uma articulação entre pagode e rap, que não era para além só da participação, né, dos discos, né? O Brau participando do disco de Sensação, participando do disco do Negritude Júnior, o Netinho colando no disco dos Racionais. Os caras faziam parte de um movimento negro, de verdade, assim, nos bailes, nas posses e tal. Então, você tinha formação de pensamento de militância negra também via esse pagode. É claro que de forma não tão intensa quanto no rap, ou quanto no axé, mas tinha. Então, para mim, a negritude veio do pagodão, velho. Assim, nesse sentido, né? Arte popular. A arte popular cantando reggaeton nos anos 90. Olha isso. Legal, legal. Então, eu vou seguir aqui com as perguntas, tá, Cauã? Deixa eu ver. Já foi. O Jefferson fez uma pergunta aqui, ó. A Cauã, o Mano Brown, disse em certa entrevista que a periferia virou conservadora. Como você analisa essa? Deixa eu ver as outras, tá? A Renata diz... Daniel ganhou mais um episódio fantástico, porque vai fazer o podcast, né? A Gildete diz o seguinte, essa é uma outra pergunta. Nas escolas ainda circulam muitas práticas pedagógicas que reforçam o racismo. As falas sobre racismo em eventos pedagógicos ficam só nos eventos. Não há projetos contra o racismo nas escolas. O que não é o caso desse evento. Obrigado, Gildete. E aí, claro, o Daniel vai insistir aqui. Tá bom, tá só dizendo que ganhou o seu podcast aí, só isso. São só essas duas. Tá bom? Com relação Desculpa aí um pouquinho, Cauã, tem mais uma aqui, que é... Acho que é... Peraí, só um minutinho. O Lauro insistiu aí na pergunta, ele disse o seguinte, valeu, Cauã, me senti contemplado. Aí, beleza. Só gostaria de saber se você já tem seu texto publicado ou me indicaria textos semelhantes seu. Na verdade é o seguinte, você vai ter que vir aqui, vai ter que dar um curso para nós, essa que é a verdade. Essa galera é tudo daqui. Lauro, Renato, mais de perto. Valeu aí, Não, trocar uma ideia mais assim, né? Tem o Lauro, tem esse prefácio, né, dos Racionais. Eu tenho bastante texto sobre rap publicado, sobre Cores e Valores, por exemplo, tem um texto. Acabou de sair um texto numa revista chamada Área de Literatura, que é sobre rap contemporâneo também, um panorama mais geral, assim, né? Eu falo de Djonga um pouquinho, mas não é o foco, não é o Djonga, mas enfim, passo pelo Djonga. E tem a tese, né? Tem minha tese também, que é sobre... O último capítulo é sobre Racionais, mas ela, na verdade, é um trabalho sobre compara MPB e rap, né? Foi um pouco a primeira parte da minha fala de hoje. E vai sair um livro, cara, tá? Tô aqui em processo de produção, porque vai sair um livro sobre rap também, de uma perspectiva mais ampla, que vai sair pela Companhia das Letras no ano que vem, se tudo der certo, mas o contrato já está assinado. E daí, com relação à questão da fala do Brau, sobre a periferia ter se tornado conservadora, eu acho que essa é a grande questão, assim, eu acho que a grande questão do nosso tempo. Porque, na verdade, veja, o que aconteceu é o seguinte, o que aconteceu com o rap foi um movimento muito parecido com o que aconteceu com o campo progressista no geral. Você teve uma desvinculação dos interesses, digamos assim. Então, nesse sentido, o que aconteceu foi que enquanto o rap foi se tornando cada vez mais não, mas enquanto o rap se manteve progressista, então o diálogo do rap hoje
é muito com as pautas progressistas. Então, você pega um cara com Emicida, ele está discutindo veganismo, ele está discutindo o homem, a problematização do macho hétero, machão, não sei o quê, que era uma das grandes questões, os grandes pontos fracos do rap mesmo, ao longo dos anos 90, é o seu machismo, o seu sexismo, né? E o rap, ele está se revendo em vários desses pontos. Enquanto isso está acontecendo dentro do hip hop, o que está acontecendo com a sociedade brasileira e com a periferia? Ela está elegendo o Bolsonaro. Então, nesse sentido, o diagnóstico do Brau está apontando para isso. Você tem um rap que continua progressista, segue se politizando numa direção mais à esquerda, por exemplo, mas, e ao mesmo tempo, você tem uma despolitização, uma politização à direita das periferias, que é feito pelas comunidades evangélicas, por exemplo, ou, enfim, pelo próprio bolsonarismo e tal. Você tem um descompasso. E esse, ao meu ver, a grande questão do rap contemporâneo, porque a força do rap sempre foi, historicamente, não foi formar militantes de esquerda engajados ou intelectuais da periferia. Apesar de ter formado, esse não é o principal ponto de força do rap, historicamente falando. O grande poder do rap, ao longo dos anos 90, foi justamente a possibilidade de politização da comunidade periférica. Enquanto o rapper ia formando seus grandes intelectuais, tipo Mano Brown, Emicida, o Sabotage, enfim, vários deles, a quebrada se politizava junto. Então, você tinha uma coisa que andava meio que junto, e esse é o grande potencial político. A partir do momento que o rap se torna cada vez mais progressista, mas a quebrada se torna cada vez mais conservadora, você nota que teve uma ruptura aí, e daí o negro drama muda de sentido, né? Então, acho que esse é o grande desafio, não só do rap, mas do campo progressista em geral, mas que isso aparece no rap. Como continuar conversando com a periferia sem abrir mão dos seus valores, que tem que ser os valores da comunidade periférica. E que maneira você continua construindo essa ponte? Eu acho que esse é o grande desafio. Então, eu acho que essa fala do Mano Brown reflete essa angústia, saca? Tipo, e aí, como é que a gente faz diante desse contexto? Como continuar radical? Obrigado, Cauã. Você acho que tocou aí num ponto importante, né? Eu não sei que idade você tem, Cauã. Eu tenho a idade do KLJ, eu tenho 51 anos, e eu lembro exatamente desse momento aí do encontro, né? Do pessoal do rap, com o pessoal do pagode, lembro muito claramente, era muito curioso. A minha mãe tinha um terreiro de Umbanda, Cauã, que ele funcionava, né? Toda quarta e sábado. Eu era ogã de couro, a gente falava na época. Então, eu tinha essa obrigação toda quarta e sábado. Então, quarta e sábado era aquele dia sagrado, né? E aí, o que acontecia? Terminava, né, ali aquele grande evento de terreiro, porque, na verdade, era um grande evento, né? Na periferia. Eu, claro, ia para os bailes, né? Ia para os bailes, a gente ia ali assistir. Eu gostava muito do Sandália de Prata, sempre gostei demais. Era o meu salão preferido. Eu gostava do Sandália de Prata ali. Não era Zona Leste, não era Sandália de Prata? Pinheiros, né? Pinheiros. Ficava ali em Pinheiros. Pinheiros, ali depois do Asa Branca, né? Tinha o Tropical atrás, né? Então era um trabalho para poder sair do terreiro e ir para o Sandália de Prata. Tinha a Domingueira, né? Também do Palmeiras, que a gente assistia. E aí o curioso era o seguinte, a gente cumpria uma agenda muito grande, né? Porque tinha que estudar, tinha que trabalhar, office boy e tal, né? E aí eu me lembro o seguinte, que na quarta-feira eu tocava lá minha atabaque direitinho, né? Tinha aquela coisa. Mas era assim, no sábado de manhã eu fazia um curso de Bíblia na igreja adventista, né? E aí eu saía da igreja adventista e ia para o pagode. Saía do pagode, ia para uma outra... Então, assim, na verdade, eu acho que isso é que está difícil, né? A gente se encontrava de todo quanto é jeito. Era muito mais misturado do que agora. O protestantismo, eu acho que, né, o neopentecostalismo mudou muito, ficou muito radical. A gente era muito menos radical, né? Eu saía da Umbanda, ia para a igreja, eu tinha um monte de amigo, né? Que era... Eu acho que o primeiro baseado que eu fumei foi exatamente assim. Eu estava saindo de um lugar desse, indo para o pagode, cheguei no pagode, acabei de sair da igreja, aí tinha um baseado que parecia um cabo de vassoura, de grossura. Uma loucura, entendeu? A gente colocava assim.
Então estava todo mundo muito junto, né? Todo mundo muito junto. O pagode marcado ali com o pessoal ali, né? Tudo acontecia na favela, na verdade. Né? Para mim, tudo acontecia na mesma favela. Ô William, eu Diga. tava vendo esses dias um vídeo do Leandro Learte falando do começo do arte popular, né? O Leandro, eu Olha adoro o Leandro, ele toca demais, né, velho? Aquele cara é um monstro do cavaco, sim. é um monstro. E daí ele contando da história ali do começo, ele com o Salgadinho, não sei o quê, o rolê dos caras era exatamente esse, que é exatamente o mesmo do galera do rap. Era tudo junto mesmo, assim, só que daí cada um vai para uma vertente, né, tal. Mas você pega as influências de black music que tem no som do arte popular, é a mesma que vai ter nos primeiros discos do Racionais. A mesma coisa que o Kylie J estava ouvindo era o que o Netinho estava ouvindo, que o Salgadinho estava ouvindo. Exatamente. Isso, assim. Exatamente. Eu achava muito legal ouvir as músicas, né, dos Racionais, porque eles falavam de lugar em que a gente estava. Ah, eu ia lá comprar bombeta lá na São João, a gente mandava fazer sapato colorido ali na Maria Antônia para ir para o Clube Holmes, Clube Espéria, Circo Militar. Então, assim, a gente dava os mesmos rolês. A única coisa que mudava é que a gente estava em favelas diferentes. Mas o rolê era o mesmo. Então a gente se encontrava ouvindo as mesmas músicas. É incrível, né? Você vê que aqueles trechos, né, aquelas frases de músicas, né, que eles colocam nas músicas, eram as músicas que a gente ouvia, né? Os documentários, eu lembro a primeira vez que eu assisti Colors, né? Aquele filme, Anos de Violência ali. A gente se identificava imediatamente, né? Caraca, os negros lá nos Estados Unidos se fodem que nem a gente e tal, né? Era muito legal, uma época muito legal. Assim, tudo misturado, né? Agora tá tudo muito separado, né? A direita, infelizmente, consegue fazer essa merda, né? De separar todo mundo. Aquela coisa da Torre de Babel mesmo, né? Tem um projeto imperialista que, no final das contas, separa todo mundo. E aí, claro, o negro tem que morrer, a mulher tem que morrer, né? A mulher trans. E aí sim vai, né? E assim vai. Tu falou das neopentecostais, né? Eu acho que esse é um marco bem importante, né? Como eles realmente mudam. Porque se a gente parar para pensar, hoje, talvez a principal força religiosa negra do Brasil esteja dentro das igrejas neopentecostais. Viraram cultos negros. Assim, a negritude está presente em massa. Tanto é que não é por acaso que os discos dos Racionais estão tentando dialogar com os evangélicos, né? Porque a comunidade negra em peso está entrando ali. Só que o projeto de poder do Edir Macedo e dessa galera toda é justamente eliminar a concorrência. Você traz a cultura negra para dentro das igrejas. Então, se você pega os evangélicos mais velha guarda, se elas colam no culto da Universal hoje e nunca colou, eles acham que estão numa gira de Umbanda. Porque tem muita coisa que é de terreiro ali dentro. O Edir Macedo não é idiota. Ele só é um canalha, mas ele é muito esperto. Ele pega essas dinâmicas das religiosidades afro-brasileiras, traz para a sua religião, traz o público junto, e daí começa, essa que é a diferença, começa a tratar o outro como se fosse inimigo. E aí você cria essa separação bizarra mesmo. E daí muda tudo, né? Muda o jogo. Você perde muita coisa. Olha, Cauã, por mim a gente conversava aqui até amanhã cedo, cara. A gente abriu umas brejas aqui, fazia um pagode. Aqui na minha casa a gente costuma fazer feijoada. Quando você vier aqui, a gente vai fazer uma bela feijoada para você. Você merece. Muito obrigado. Tem uns instrumentos aqui, velho. Tem cavaco, repique, banjo. Vou levar. Você tem que trazer. Aqui também tem atabaque, tem pandeiro. Tá tudo aqui esperando você quando você vier. E, na verdade, eu sabia que você era de São Paulo, mas eu fiquei feliz porque você estava no Pernambuco, pertinho de mim, entendeu? Na verdade, é isso. Fiquei feliz porque você estava perto. Pô, um mano que nem o Acauã aqui perto da gente vai dar samba, e vai dar rap, vai dar tudo, né? Por isso que eu fiquei feliz, tá bom? Então é isso, ó. Muito obrigado, né? O pessoal que participou aí, mandaram perguntas excelentes, muito obrigado. Muito obrigado, né? O Paulo, ó. Eu não sei se você viu o Paulo no começo aí, né, Cauã? O Paulo esteve com a gente aqui no evento, é uma pessoa, gente boa demais. Também, assim, são mineiros, né? Achar mineiro ruim é muito difícil, né? Então, obrigado aí ao Paulo. O Paulo está fazendo o seguinte, Cauã, enquanto a gente conversa, ele está preparando
o vídeo do DMN, que ficou sensacional. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então, a gente, assim, eles fizeram um vídeo só para nós, só para esse evento. A gente vai disponibilizar para você usar nas suas aulas aí. É um documento, ficou lindo, tá bom? Então, eu vou pedir isso. O Alex pode aparecer aí para me ajudar, porque é a primeira vez que eu estou tomando conta aqui do Agenciamentos Contemporâneos. Estou muito feliz, mas não sei direito como fazer as coisas, né? Então, a gente acho que vai dar um break aí. Vamos dar um break para assistir o vídeo. Vou dar o endereço. Diga aí, Alex. Seguinte, agradecer o Acauã pela fala dele. Só antes de terminar, quando ele cita esse olhar meio estranho da literatura brasileira em relação aos seus escritores, em especial os escritores negros, há um exemplo, um exemplo clássico que é o Lima Barreto, né? Que é um camarada que eu gosto demais, um puta de um escritor, nunca foi para mostrar um pouco que mesmo dentro de um determinado grupo nós temos problemas. O Machado de Assis, você vai encontrar falando que ele era mulato, você vai encontrar falando que ele era negro e tal, mas está lá na Academia Brasileira de Letras, participava daquele círculo, um puta de um escritor, obviamente, o Machado não tem nada com isso, mas o Lima Barreto, né? Sequer foi cogitado para entrar, por exemplo, à época, para a Academia Brasileira de Letras, né? Negro, periferia, como nós, gostava de um álcool, né? Mas ele era alcoólatra, foi internado em um hospital psiquiátrico. Quase todos os seus textos e romances e contos, de alguma maneira, além de fazer uma crítica ao processo de estrangeirização de costumes no Brasil, antecipando o que foi feito em 22 pelos modernistas, lá da trupe de São Paulo, né? O Lima Barreto já... E a trupe que eu falo é sacanagem minha, mas são putas escritores e pensadores e artistas e tal. Mas um texto que eu escrevi numa certa ocasião, perguntando: será que o Lima Barreto sentaria na mesma mesa que os modernistas? E eu acabo provocando, dizendo o seguinte: a radicalidade do Lima Barreto, ela é tão intensa, tão foda, que provavelmente ele não sentaria na mesma mesa que os modernistas. Ele é muito mais radical. As questões que são tratadas no modernismo, o Lima Barreto adianta com tamanha propriedade e radicalismo que, em muitos aspectos, ele é conceitualmente, teoricamente, literariamente, até mais não sei se o tempo seria mais avançado, mas estaria um pouco mais à frente que os modernistas. Óbvio que eu corro um risco absurdo, eu não, como dizem aqui, né, eu não sou da literatura, de cometer uma grande heresia, mas é a impressão que eu tenho, né? E ele entra num dos exemplos que você disse, né? O Lima Barreto, muitas vezes, ele é negligenciado porque ele tem tudo aquilo que muitas vezes a elite literária não queria, né? Periferia, negro, alcoólatra, esquizofrênico, e um puto escritor, tinha um domínio da língua francesa absurda, lia autores russos,
né? E se você chegar nas universidades, ainda é um autor pouco estudado, ainda é um autor pouco lido. E olha para vocês verem, leem muito, obviamente, com toda a legitimidade, leem Machado de Assis. Também mulato, mas leem muito pouco Lima Barreto. Porque aí juntaram duas questões que é o caso da maioria dos problemas dos negros. É quase condição, né? Que além de ser negro, tem a questão da classe, né? Muito pobre, periferia, subúrbio carioca, enfim. Só para dar um exemplo, tá? Desculpa te atrapalhar. Só para dar um exemplo que o Lima Barreto é um camarada que merece um devido cuidado nosso. Então acho que é isso, né? O Paulo deve estar ali já. Ele tinha marcado para as 9. Encerrar, né, Piauí? Vamos encerrar. As pessoas Exato. vão acompanhar o vídeo. Agradecer demais a presença das pessoas, do pessoal que assistiu. Amanhã nós estamos... Um recadinho rápido para explicar o que vai rolar. Ó, 21h30 no canal, estreia o vídeo do DMN. Tá? Eu joguei o link no chat. É só clicar no link, você vai cair lá no vídeo. Aí você espera lá, quando é 21h30 em ponto, o vídeo passa pela primeira vez. Ou seja, vai estrear um vídeo bacana, vale a pena assistir. Você não pode antecipar, não, Paulo? Ele é de 15 em 15 minutos o horário. Se antecipar, você já estourou meus 21h15. Então tá bom. Eu já previa isso. Eu já previ. O negócio é espremer o Acauã mais um pouquinho, para ele falar mais uns 12 minutos aqui com a gente. Acauã, seguinte, você, claro, sabe que o nosso evento é uma homenagem, né, aos Racionais, mas é também uma homenagem a Elza Soares, né? E eu vou, claro, te contar essa história, né? E você vai pegar um gancho aí, vai se divertir com isso, porque você sabe muito mais disso do que eu. Eu fui criado, né? Aquela coisa, né? Família matriarcal, na verdade, né? Então, assim, muito mais mulheres mandando, dando recado, né? Do que os homens, claro, né? Como tinha que ser mesmo, né? E aí, esse samba, né? Tinha uma coisa que a gente chamava, né? O pessoal chama de samba de raiz, né? A gente não dava esses nomes, né? Mas a primeira vez, olha só que curioso, a primeira vez que eu ouvi o Jorge Ben, né? Foi uma tia minha cantando como se fosse Elza Soares, né? A Elza Soares, fantástica, né? Uma mulher extraordinária. Então, claro que a gente já fez a nossa homenagem aos Racionais, mas muito antes, né, dos Racionais, tinha ali a Elza Soares embalando o nosso sono, né? Eu lembro de cantar, né, com a minha tia, pequenininho ainda, né? Assim, antes do terreiro, né, a gente cantava: se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher, né? O disco lindo da Elza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que foi essa sua experiência aí com o samba? Se a Elza Soares cumpriu algum papel, né? Nessa sua história com o samba, que, claro, né? Negro que você é, né? Consciente que a sua mãe era, né? Tá bom? Essa é a minha pergunta, Cauã. A gente tem uns 10 minutinhos, né? Para ver o vídeo. Eu vou fazer um link aí de tudo, porque eu vi que eu tô com o YouTube aberto aqui, eu vi que tem uma questão ali que o pessoal fez sobre o Eduardo, né? Do Facção. Deixa eu só pegar um negocinho aqui que eu vou mostrar aqui, rapidinho. Esse livro aqui, cara, não sei se a galera tá ligado, que é o livro do Eduardo, que chama A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado, que é assim, é tipo um livro gigantesco, tem
Esse primeiro volume aqui tem 700 páginas, tem um segundo volume, quer dizer, esse é o volume 2, o primeiro volume tem umas 800 páginas e tal, e é o livro, meio que o livro o Eduardo dando opinião sobre várias coisas, sempre pensando na perspectiva, falando da periferia, fazendo uma imagem do Brasil, muito daquilo que ele fala no Facção, nas letras, no Facção, ele coloca nesse livro também. Que, para mim, eu descobri esse livro numa banca de doutorado, que o Edenilson estava participando também. Lá em Minas, agora cada um está no lugar, né, tal. E, assim, é um acontecimento literário extraordinário, assim, é um negócio que eu aprendi muito lendo, comprei o livro, mó difícil de achar, mas quem conseguir, assim, é fantástico, é extraordinário. E o Eduardo, para quem perguntou, tá, eu considero ele um dos grandes intelectuais também da periferia, ligado à cultura hip-hop, ligado ao rap e tal. O Eduardo é um sujeito absolutamente extraordinário. E, de fato, ele mantém essa radicalidade no discurso, né? Muitas vezes até ele, por conta disso, ele treta muito com outra galera, né? Ele tem a galera do rap tem um pouco de dificuldade, algumas galera têm um pouco de dificuldade com o Eduardo, tá, por conta da radicalidade dele, mas ele, sem dúvida, é um dos grandes nomes da intelectualidade negra periférica. E esse livro é uma obra-prima, assim, recomendo para todo mundo. E eu queria também falar da fala do Alex, comentar a fala do Alex, perfeito, Alex, a lembrança do Lima, assim, o cara realmente, ele tinha uma diferença ali, né, que o Machado, ele meio que jogava mais o jogo, o Lima era mais contundente mesmo, né, ele se colocava como um sujeito marginalizado, negro marginalizado, o Machado de Assis, ele disfarçava, né, o Machado é ultra radical, né, claro, assim, o Eduardo de Assis Duarte costuma dizer que o Machado de Assis, todo protagonista branco, senhor, ele matava. Ele matava, muitas vezes fazia o cadáver ficar falando, igual no caso do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas ele jogava mais o jogo, assim, né? Disfarçava mais, jogava o jogo público ali da sociedade de corte carioca, e o Lima Barreto, ele se colocava já nessa posição mesmo de marginalidade, e assim, vou falar desse lugar na condição de homem negro, e vocês vão ter que me engolir assim. E ele, de fato, sofreu muito por conta disso, e foi muito boa a sua lembrança do Lima Barreto, que, de fato, é um dos nossos grandes escritores. Assim como outros e outras que são escondidas, né, na história da literatura, tipo a Carolina de Jesus, por exemplo, que negaram a condição de escritora dessa mulher de uma maneira bizarra. O que a branquitude fez com a Carolina de Jesus é vergonhoso, assim, porque negaram realmente a condição dela de escritora, porque ela era uma catadora de papel, enfim. É muito perverso o que fizeram com ela ao longo da vida. E é uma das nossas maiores escritoras, um dos nossos maiores sucessos editoriais, né? Enfim, a história da literatura brasileira é meio contada, assim, de ponta cabeça para privilegiar determinadas narrativas, né? A Elza Soares, aí para entrar na nossa outra homenageada, né? A primeira vez que eu ouvi, eu acho, minha avó sempre gostou muito, minha mãe também, mas minha avó era apaixonada, assim, pela Elza, né? E eu acho que a primeira vez que eu ouvi e vi a Elza, assim, foi cantando o Malandro, do Jorge Aragão, que eu acho que ela foi a primeira pessoa que gravou Jorge Aragão, né? Uma música do Jorge Aragão que foi justamente Malandro. E ela, essa força, e a meu ver, ela tem A Mulher do Fim do Mundo, por exemplo, para mim é um dos melhores discos dos últimos tempos. Você tem um disco que retrata o que é o Brasil, o que é a potência, o que é a dor da sociedade brasileira nos últimos tempos, é justamente A Mulher do Fim do Mundo. Para mim é um dos últimos clássicos de música popular brasileira que foram feitos, assim, e toda essa condição a maneira como se recupera. A Elza Soares deixa de ser só uma das maiores, só não, né? Mas ela, além de ser uma das maiores vozes da música popular brasileira, ela se torna um símbolo de resistência, né? Porque ela segue cantando com a força, com a radicalidade, e esses trabalhos mais recentes dela recuperam ela como essa figura simbólica mesmo. Porque ao mesmo tempo que ela faz parte da
do esquadrão, da linha do esquadrão classe A da música popular brasileira, ao mesmo tempo ela nunca foi colocada ali, ou pelo menos nunca recebeu o mesmo tratamento que outros grandes nomes. Tipo, ela sempre foi o lado A, sempre foi o esquadrão de elite da música popular. Mas ela, não sei se você concorda um pouco, mas ela sempre foi colocada ali meio... A Bethânia brilhava mais, a Gal Costa brilhava mais, outras cantoras eram colocadas num patamar de superioridade, ela sempre foi no centro, mas dentro do centro colocada à margem, tipo Luiz Melodia, por exemplo, sabe? Luiz Melodia é reconhecido, mas ele não é reconhecido igual Caetano, Milton Nascimento, Gilberto Gil, e a Elza meio que, ela é a linha de frente, mas ela ao mesmo tempo meio deslocada, assim, meio marginalizada. E, nesses últimos tempos, ela volta, justamente nesse momento de esgotamento da MPB, ela retorna como aquilo que sempre teve ali, mas meio que com uma força subterrânea, que é não por acaso, a força subterrânea da mulher negra brasileira. Então, não é por acaso que o grande álbum dos últimos tempos que a gente tem no Brasil é um álbum da Elza Soares recuperado como símbolo de, enfim, dos marginais, dos marginais. Uma mulher negra, pobre, periférica, velha, no caso dela, né? Enfim, eu acho ela uma figura absolutamente central mesmo. Cauã, estamos aqui faltando 2 minutinhos para irmos lá para o vídeo, tá? Agradecer demais, desculpa aí intrometer no meio da coisa, porque senão nós vamos ter que esperar depois programar para os próximos 15 minutos e tal. Então, não, bora. Vamos lá. Lembrando aqui, você falou de escritores, um livro que eu comecei a ler e estou lendo aos poucos, mas ele é de uma beleza prosa e poética muito grande, Um Defeito de Cor, que é do cacete o livro, é muito bacana, muito bom, né? Como que é possível misturar prosa e poesia, né? No livro, é muito bom, então eu recomendo também a leitura desse texto, Um Defeito de Cor. Não dá para ler numa sentada, não só pelo tamanho do livro, mas pelo estilo de escrita, por aquilo que ele apresenta, enfim. Então, muito obrigado, meu querido. Obrigado, William. E desculpa estar intrometendo aqui, mas o vídeo está lá nos esperando, né? Daqui 1 minuto, né? Eu acho que aí nós vamos ter que sair e entrar lá no canal para vermos um vídeo. Eu vi mais cedo, consegui ver boa parte. Já falei para o William, os clipes são sensacionais, né? E a fala também, do DM. Então, obrigado, tá bom, camarada? E espero que o nosso próximo encontro seja presencial. Foi um prazer muito grande mesmo. Obrigadão. Valeu, gente. Falou, Piauí! Valeu!